Eu quero compartilhar com vocês nesta noite algo que faz todo sentido quanto a gente receber o impulso do Senhor. Nós estamos falando isso já há algum tempo e a gente vai terminar agora, o mês de janeiro, falando a respeito disso, porque este é o propósito para a igreja neste ano agora de 2026. E nesta noite eu quero falar algo que faz sentido quanto a gente tomar uma decisão e fazer algo daquilo que nós podemos fazer, e também algo que Deus faz por nós quando alguém faz alguma coisa para nós. Então, eu tenho dois textos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro texto é 2 Samuel 16, 12 e 13. Diz assim: talvez, isso é Davi falando, talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Diga assim comigo: retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Diga alto, diga agora com coragem: retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Vou ler o 13 agora. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando, jogando pedras e terra. Diga: jogando pedras e terra. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra é poderosa e nela nós encontramos força e poder que gera em nós transformação. E que esse texto, meu Pai, faça com que a nossa mente venha se abrir para aquilo que o Senhor sabe do que nós necessitamos. Então que nesta noite, esta palavra vá de encontro a verdades, a ideologias e a pensamentos, e a gente receba do Senhor um impulso para termos uma vida transformada. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Quem estava aqui na quinta-feira passada, eu fiz um convite, para que vocês viessem hoje, e quem estava viesse hoje também. Eu falei a respeito de uma situação que aconteceu comigo, que no meu celular entrou poeira, e a poeira ali cristalizou e criou uma película, e eu não conseguia mais carregar o meu celular. E quando eu levei na assistência técnica, então o técnico ali tirou aquela poeira que estava endurecida, e o celular passou a voltar a carregar e a funcionar. E depois eu falei também que às vezes a gente movimenta algum móvel ou algum equipamento, ou alguma máquina, e por trás dessa máquina, o móvel ou algum objeto, tem poeira que estava ali depositada. E geralmente quando tem poeira há muito tempo, ali fica algum inseto e ali alguma sujeira. E depende da gente então, diante dessa poeira, essa sujeira, arrancar aquilo, daquele lugar que está escondido. E assim é na nossa vida também. Por vezes, na nossa caminhada de fé, e por vezes na nossa mente, alguma coisa vai ficando depositada, vai ficando ali escondida, e a gente precisa tirar aquilo que, se não for arrancado, vai acumular sujeira e pode trazer algo que contamine. Interessante que quando a gente então fala a respeito daquilo que está escondido, daquilo que aparentemente é inofensivo, acaba se tornando grande. E nesta noite, Deus vai nos alertar para algo que talvez esteja depositado, escondido, e aos nossos olhos é insignificante. Mas Deus é poderoso para arrancar da nossa vida, dos nossos caminhos, aquilo que aparentemente é inofensivo, mas que ao longo do tempo traga algum prejuízo. Você crê nisso? Que todos nós, na nossa caminhada de fé, na nossa vida, nós temos momentos que são realmente momentos de dor. São momentos que nós enfrentamos de situações que acabam lançando a gente no fundo do poço. Talvez você já teve essa experiência. Um momento da sua vida, uma estação da sua vida, que a sensação que você tinha é de estar no fundo do poço. E Deus, essa noite, Ele tem uma palavra para a gente, para que em meio ao fundo do poço,
você se movimente para que você saia desse ambiente e volte a oxigenar e volte a respirar. E como que por vezes pessoas chegam no fundo do poço? Palavras que ferem. Às vezes uma palavra falada, né, por alguém é uma palavra que machuca a alma da gente. De pessoas, às vezes a gente espera uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, mas a palavra que vem é uma palavra que fere. Por vezes são a injustiça do dia a dia, injustiça que machucam, que ferem, perdas que parecem irreparáveis. Ou seja, são situações que a gente vive, que a impressão que a gente está é que a gente está no fundo do poço. E nessas horas surge a pergunta: como continuar? Eu não sei se você se encontra nessa situação de estar em um momento na sua vida que você diz assim: eu estou no fundo do poço. E eu pergunto: como continuar? Você já parou para pensar, você já se fez essa pergunta: como continuar em meio a uma situação de estar no fundo do poço? E a palavra então nos mostra que nós não somos definidos pelo que jogam sobre nós, mas por aquilo que nós fazemos com o que é lançado sobre nós. Eu não sei se você já teve essa experiência de ser lançado sobre você uma palavra de pessimismo, uma palavra de maldição, ou uma palavra que te aprisionou em um sentimento. Mas o problema não é aquilo que jogam sobre você, o problema está naquilo que você faz de palavras que são lançadas sobre a sua vida. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Deus vai te impulsionar para que você não fique aprisionado naquilo que um dia foi lançado sobre você. E por vezes, aparentemente é algo inofensivo, como uma pequena poeira atrás de um armário. Talvez aquilo é tão pequeno, tão insignificante, mas ao longo do tempo, aquilo pode trazer algum problema sério no futuro. Mas nessa noite, em nome de Jesus, indiferente de como você está caminhando, Deus nessa noite, Ele já está trabalhando na tua mente, para que você venha reagir diante daquilo que um dia lançaram sobre você, porque o Senhor, Ele nos chama a tirar a poeira e sermos impulsionados para uma nova experiência nele. Isso depende da gente, e eu quero então trazer o texto que nós lemos falando sobre Davi. Entre a humilhação e a esperança. Davi está vivendo uma estação terrível, um momento onde ele estava fugindo do seu filho Absalão, que queria matá-lo. E se não bastasse Absalão, também tinha todo um povo que foi a favor de Absalão, porque Saul morre e quem iria assumir o reinado era Absalão, mas o posicionamento de Davi era de ser o rei. Então Absalão perseguia Davi para matá-lo e o povo também se levantava contra o próprio Davi. E em meio então à perseguição do seu filho Absalão, do povo, um homem começou a perseguir Davi de uma forma violenta, onde eles lançava sobre Davi pedras e maldição, ele amaldiçoava, lançava pedra e terra. E a chave da mensagem para nós essa noite: o que tem sido lançado sobre a sua vida, Deus é poderoso para arrancar e fazer você voltar a oxigenar de novo. Então, entre a humilhação e a esperança, aí vem a palavra que Davi fala: talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Ei, quantas pessoas que param a sua caminhada de fé, a sua caminhada de vida, porque um dia ela ouviu algo de alguém, ou foi no seu trabalho, ou foi no relacionamento, ou foi até mesmo dentro da igreja para uma pessoa que não tinha nada a ver com a tua caminhada de fé. E foram palavras que te atingiram, e hoje você sofre por causa de uma palavra. Mas Deus, nessa noite, Ele já está se movimentando para que essa palavra seja arrancada da sua vida. Porque Davi, então, ele está em fuga, e mesmo em fuga, então os seus inimigos não param de se levantar contra ele. Ei, eu não sei qual tem sido a sua caminhada. Talvez você tenha sofrido, até mesmo por causa das suas dúvidas, do seu medo e da sua insegurança, não saber o que vai acontecer no dia de amanhã.
uma pessoa que perde a perspectiva do amanhã. Mas Deus, nessa noite, Ele está te convidando a você se posicionar, porque nenhuma pedra, nenhuma maldição e nenhuma terra lançada sobre você irá prosperar em nome de Jesus. Quem crê nisso? Vai, diga amém. Rejeitado então pelo povo, Davi ele não para, ele continua. Davi então sendo apedrejado e lançando terra sobre ele, ele não para, porque ele cria que Deus era poderoso para transformar aquela situação. Ei, eu não sei o que tem sido lançado sobre você, eu não sei qual tem sido a sua maior dúvida, eu não sei qual tem sido a sua insegurança, eu não sei como tem sido a sua caminhada. O que eu sei é que Deus é poderoso para transformar a tua história e fazer você se levantar como Davi se levantou. Você crê nisso? Pedras e terras não são a arma mortífera, não é o que vai te destruir. Nesta noite, em nome de Jesus, Deus vai fazer com que o teu olhar seja transformado. Humanamente, Davi, ele tinha motivos para reagir, se defender ou desistir diante daquilo que estava sendo tramado sobre a sua vida. E talvez você é uma pessoa que encontra-se sem essa resposta, ou não sabendo o que vai fazer diante dessa situação que você está vivendo. Mas, em nome de Jesus, que Deus nessa noite permita com que você, com o teu coração totalmente aberto, você receba, sabe, algo tão forte do Senhor, que nada que foi lançado ou jogado, ou foi depositado em você, venha prevalecer. Pois, maior do que o que Davi sofria no caminho, ele não parava, porque ele confiava que Deus estava vendo a sua aflição. É o que Davi fala, quando ele se posiciona diante de Deus e fala assim: Deus, sabe, maior do que a maldição, o Senhor está vendo a minha aflição. E nesta noite, em nome de Jesus, por maior que seja a sua aflição, por maior que seja o seu até desespero, Deus não deixou de olhar para você. Deus continua com o olhar para a tua vida. Davi, ele entende que Deus não perde o controle da história, mesmo quando a injustiça parece vencer. Nesta noite, em nome de Jesus, Deus continua olhando para a tua vida. Indiferente de como você se sente, pequeno, talvez pressionado, talvez até sufocado, Deus ele continua olhando para você. Às vezes, Deus não nos livra da terra e da poeira que jogam sobre nós, mas nos dá graça para não sermos soterrados por ela. Eu não sei se o que tem te sufocado é injustiça. A injustiça no trabalho. Você se doou tanto, se entregou tanto, e agora o que você recebe é a palavra da injustiça, ou a própria injustiça. Eu não sei no relacionamento, eu não sei no convívio com pessoas. O que eu sei é que Deus é poderoso para fazer que esse tempo de justiça, até de pressão, seja transformado em um tempo de esperança, e um novo tempo nele. Porque a poeira não define o fim, mas pode se tornar um degrau. Eu não sei o que está escondido. Eu não sei o que precisa ser movimentado e ser arrancado. Eu não sei o que lançaram sobre você, a palavra que foi lançada sobre você, o que jogaram sobre você. O que é certo é aquilo que é lançado sobre você, ela é o suficiente para se tornar um degrau e você sair dessa condição. Então, em nome de Jesus, que nesta noite Deus possa te impulsionar em meio ao que você está vivendo. Tenha por certo, não é o fim, mas é um degrau para você mudar de nível e ir para algo maior. Pastor, o que eu estou vivendo nesse momento é um desespero. A minha alma está vazia, a minha mente se perde em consequência da situação e condição que eu estou vivendo. Ei, isso tudo é um degrau para Deus mudar você de nível. Aparentemente, o que nós vivemos é o fim. Não há mais escape, não há mais esperança, mas Deus faz com que esta situação, com que estas situações se tornem degrau para uma mudança de nível, assim como aquela ilustração de um animal lançado dentro de um buraco.
Ali alguém então lança um animal que estava deficiente dentro do buraco, e ali então eles tentam enterrar o animal. E você já viu essa ilustração por várias vezes. Então vão jogando a terra e aquele animal se movimenta e a terra vai para o chão. Cada vez que joga a terra, o animal se movimenta, ele vai crescendo e a terra vai se tornando chão, e tentam matá-lo, e tenta sufocá-lo, o animal, mas ele se movimenta e aquilo vai para o chão, até chegar a um ponto ou um momento que tudo aquilo que foi lançado sobre ele se torna chão firme para ele sair daquele buraco. Ei, o que tem pessoas falaram de você, tempo certo não é o teu fim, mas é degrau. A injustiça que você tem sofrido, ei, não é o fim, mas é um degrau. Talvez você se perder nas suas ideias e na sua mente não é o fim, mas é o degrau para você viver algo maior. Mas esse posicionamento não depende mais de ninguém, a não ser da gente. Se jogassem a terra sobre o animal e ele ficasse parado, ele seria sufocado, mas ele se movimentou. Ei, Deus, nessa noite, ele já está te movimentando para que você reaja diante daquilo que é lançado sobre a tua vida. Talvez o que tenha lançado sobre você é a dúvida. Do que adianta ir na igreja, a tua vida não muda. Do que adianta você ser dizimista e nada acontece. Do que adianta fazer na igreja e nada grande acontece. Ei, Deus, essa noite está movimentando os céus em teu favor, para que você se movimente, pois aquilo que é lançado sobre a tua vida não é para te matar, mas é para criar um solo seguro, para você sair desse fundo de poço e caminhar com passos firmes. Assim era com Davi. Imagine Davi caminhando, um homem Simeei amaldiçoando Davi. Ele não parou no meio do vale, e aquele homem então lançava pedra e lançava terra sobre ele, mas Davi não parou no meio do caminho. Ei, o que tem sido lançado sobre a tua vida no mundo espiritual, pastor, eu tenho sentido a opressão, eu sinto uma vontade de chorar desesperadora, eu sinto até raiva, eu sinto ódio, eu ouço voz, eu vejo vulto. Ei, o que tem sido lançado sobre a tua vida não é para te destruir, mas sim para que você construa um solo seguro e saia dessa situação. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém, vai. A vida também, ela joga terra sobre nós, que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, porque são as críticas, são os fracassos, as frustrações, rejeições, palavras que são duras, circunstâncias inesperadas, traições, perseguição, são palavras que são lançadas sobre nós, e aquilo se torna em nós uma terra ou uma poeira. Ei, mas não fique parado, se movimente, porque isso será chão firme, chão seguro para você sair dessa situação. Mas cada pá de terra pode ser para nós um degrau de crescimento. Diga alto, um degrau de crescimento. Diga forte, um degrau de crescimento. E cada pá lançada sobre a tua vida de terra, ela então pode ser uma escola de maturidade. Diga, escola de maturidade. Por vezes a injustiça, ela bate sobre nós. Uma palavra negativa, uma palavra pesada, ela bate sobre nós e realmente a gente fica abatido. Mas essa palavra vai fazer com que a gente venha a amadurecer. Então são em meio às palavras duras que a gente amadurece. E cada pá lançada sobre nós é um impulso para um novo nível. Diga, impulso para um novo nível. Perceba como Deus trabalhou então na vida de Davi. Davi, ele então, diante da perseguição de seu filho Absalão, diante da perseguição de um povo, diante da perseguição desse homem que então amaldiçoava e lançava pedra, mas Davi ele não fica parado diante da maldição. Davi então ele fala que o Senhor, ele transforme toda palavra de maldição em bênção. Ei, você tem sofrido palavras de maldição, palavras de peso, palavras negativas? Nessa noite Deus está te despertando para fazer com que essas palavras que vieram para te aprisionar, até para te sufocar, sejam um chão seguro, para que você saia dessa estação. Se você quer isso, diga amém. O problema então não é o que cai sobre você, mas o que você faz com aquilo que cai sobre você.
com as pessoas que desanimam, e o desânimo parece que nunca mais sai da vida da pessoa. A pessoa ouve uma palavra, aquela palavra entra dentro dela, ela fica desanimada, e parece que o desânimo nunca mais sai dela. A pessoa, ela se frustra em um negócio, se decepciona em um relacionamento, ela é traída por alguma pessoa próxima, e geralmente a traição é por alguém próximo, mas parece que aquilo não sai mais da sua vida. Ela dorme, acorda, ouvindo a mesma palavra, vivendo aquela situação, sentindo as mesmas dores. Ei, mas Deus nessa noite, Ele está te impulsionando para que você se movimente, para que você então faça com que tudo aquilo que foi lançado sobre a tua vida, ou que tem bombardeado a tua mente, seja um chão seguro para você sair dessa estação. Se você crê, diga amém. Aí eu pergunto para você nessa noite, você vai deixar a pressão aumentar até não conseguir mais oxigenar? Para um instante agora e pensa como tem sido a sua caminhada, como tem sido a sua vida, como você está vivendo. Pastor, eu estou vivendo em paz, em segurança, em tranquilidade, a minha vida está um relógio, eu estou transbordando felicidade, eu estou satisfeita com tudo. Ou tem áreas da sua vida que tem sido pressão, tem áreas da sua vida que precisam ser tratadas, mas Deus nessa noite, Ele está te desafiando a você, ou a deixar essa pressão aumentar, até não conseguir mais oxigenar, ou você vai então se movimentar e arrancar a poeira que está naquele canto, ou você vai fazer então com que tudo aquilo que é jogado sobre você se movimente e se torne alavanca, se torne o impulso para você sair dessa situação. Qual é a tua decisão nesta noite? Qual é a tua posição nesta noite? Ou você tira a terra e sacode a poeira, ou continua na mesma caminhada de fé, com as mesmas dores, com os mesmos sofrimentos, com as mesmas queixas, com as mesmas lamentações. Deus, essa noite, Ele te desafia a você se posicionar, a você se movimentar, como Davi. Davi ali, ele poderia se rebelar e ir para a guerra, ele poderia simplesmente deixar batido, mas Davi, ele se movimentou, crendo que Deus iria tratar com ele. Nesta noite, em nome de Jesus, qual é a posição que você vai tomar nesta noite? Deus transforma a maldição em impulso. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Diga assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Olha que interessante, Paulo não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus age em todas elas. Ou seja, indiferente à situação ou à circunstância que você está vivendo, Deus, Ele age em todas as coisas. Quem já se sentiu, não precisa levantar sua mão, mas quem já se sentiu sozinho, abandonado até por Deus? Eu já tive experiências assim, experiências de momentos tão difíceis que eu achava que até Deus havia me abandonado, que Deus não tinha olhado para mim, que Deus não tinha feito nada em meu favor. Mas em nome de Jesus, Deus, Ele não desiste da gente. A gente que por vezes dá mais atenção para a pressão que nós estamos vivendo, para o momento de dor que nós estamos vivendo, para o que Deus pode fazer em nosso favor. O que parecia atraso para Davi, a perseguição, a maldição, a pedra e a terra, Deus usa como preparo. Davi ali se preparou. O que parecia humilhação, porque não era só um homem, mas era um povo que perseguia e humilhava Davi, Deus transforma em testemunho. O que parecia fim, Deus usa como início. Diga: o que parece fim, diga forte, o que parece fim, Deus usa como início. É o que Deus trata com a gente nesta noite. Deus, Ele não desperdiça nenhuma experiência quando confiamos nele. Diga: Deus não desperdiça nenhuma experiência quando confiamos nele. Talvez falando, você ouvindo eu falar, é fácil. Você diga: ah, pastor, é fácil, você não está na minha pele.
Mas Deus, Ele não desperdiça cada momento que a gente passa. Esses momentos de dor, momentos de solidão, até os momentos de desespero, Deus não desperdiça, porque são nesses momentos que Ele usa circunstâncias e situações e prova para a gente que Ele não nos abandonou, que Ele está com a gente, impulsionados para uma nova história. Diga, impulsionados para uma nova história. Porque Davi, ele não ficou no chão. Ele seguiu o caminho. E Deus o restaurou. Então, diante das pedradas, diante da terra, diante da maldição, diante da perseguição, Davi não parou. E nesta noite, em nome de Jesus, não pare por nada e por ninguém. Pastor, eu tenho motivos. Pastor, para parar e para desistir. Ei, não pare por nada e por ninguém. Deus te construiu para que você viva diferente. Aquele momento de vergonha não foi o capítulo final, foi apenas uma página difícil da sua história. Ei, o que você está vivendo não é um ponto final. Talvez seja uma página difícil da história da tua vida, mas Deus, nesta noite, Ele está te impulsionando para que você faça com que tudo aquilo que tem sido lançado sobre você, pensamentos e ideias, opressão no mundo espiritual, ou palavras que foram lançadas por pessoas, se tornem um chão seguro para você sair dessa situação. Ser impulsionado por Deus não é ser movido sem dor, é ser fortalecido para avançar apesar da dor. Diga, ser fortalecido para avançar apesar da dor. E eu termino dizendo, talvez hoje você esteja debaixo de certas críticas. Talvez hoje você esteja debaixo de pressão, sabe, de situações que tentam abalar a tua fé, que abala as tuas emoções e os teus sentimentos físicos e espirituais. Mas Deus te trouxe para que você, nesta noite, sabe, receba dele uma palavra de não se renda. Ei, não se deite no fundo do poço e também não permita que a poeira defina o seu destino. A palavra para a gente é, pega aquilo que tem te sufocado, se balança e movimenta, e que isso seja o chão seguro para você continuar. Assim foi com Davi, desenrolar da história. Davi, ele dá a volta por cima, e conquista e governa. E que a gente também possa fazer com que aquilo que é lançado não prevaleça, não nos aprisione, mas sacudir e levantar não depende de ninguém, a não ser da gente. Fique em pé no teu lugar. Eu quero fazer uma oração, e que esta oração te impulsione a você se movimentar como Davi se movimentou e fez com que a sua história seja transformada. Coloque a mão no teu coração. Eu quero fazer essa oração sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu provoco vocês nessa noite a pensarem aquilo que tem te aprisionado. Qual tem sido aquilo que tem sido lançado sobre a tua vida? Aquilo que tem sido peso. Pense aí naquilo que tem te aprisionado. Aquilo que tem feito com que você não vivesse felicidade, mas vivesse dia a dia a mesma vida. E Deus não quer que você continue vivendo dia a dia a mesma vida, mas que você viva uma nova vida nele. Feche teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, agora, que o Senhor faça com que o que esta pessoa está pensando, o que tem sido peso para ela, Senhor, em nome de Jesus, isso que tem sido pressão na sua vida, talvez seja a sua condição financeira, meu Deus, talvez seja a sua moradia, meu Deus, talvez seja o seu relacionamento com o seu cônjuge, ou talvez seja o relacionamento com os filhos, meu Deus, talvez seja a sua vida sentimental, meu Deus, talvez seja a sua saúde. Meu Pai amado, agora em nome de Jesus, talvez seja a sua vida espiritual, meu Deus, mas tem algo na sua vida que tem sido peso, e parece que cada dia que passa,
esse peso tem aumentado e ela está vivendo debaixo de uma pressão. Em nome de Jesus agora, meu Deus, manifeste os céus em favor dessa pessoa. Meu Pai amado, que ela possa se movimentar e que neste movimento, meu Deus, nada que tenha sido peso sobre a sua vida irá prevalecer, em nome de Jesus. Nesta noite o Espírito Santo, Ele está se movimentando em seu favor. Você que talvez tenha dito, não tem mais jeito, não tem mais condição, eu nunca mais vou sair dessa situação, isso é algo tão forte que me domina, em nome de Jesus. O Espírito Santo agora, Ele está te movimentando, talvez esse pecado que tem te dominado, talvez esse vício, talvez esse sentimento de ódio, talvez esta insônia, talvez esse medo, esta insegurança que tem te dominado, que tem te envolvido e te pressionado para que você não consiga ter um olhar de esperança de dias melhores agora. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tem sido pressão na sua vida agora, em nome de Jesus, o Espírito Santo está movimentando a tua vida e não vai prevalecer. Isso que tem te aprisionado, você não consegue mais ser livre desse sentimento que tem feito com que noites tenham sido tormento, porque você não consegue mais dormir, você não tem mais paz. Em nome de Jesus agora, meu Deus, movimente os céus em favor dessa pessoa, e que neste movimento, isso que tem sido pressão, isso que tem sido lançado sobre ela, meu Deus amado, será um chão seguro para que ela saia deste fundo do poço agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim, eu creio. Diga com fé, diga eu creio que nesta noite, tudo aquilo que foi lançado sobre a minha vida, ou que está em algum canto, a partir de hoje, não tem mais forças, não vai mais me governar. Diga não, meu Deus, nenhum sentimento. Diga não, meu Deus, nenhuma palavra. Diga não, meu Deus, nenhuma força do inferno vai prevalecer sobre a minha vida. Diga pela fé. Eu estou, diga liberto, diga nada e ninguém paralisou Davi no caminho, mas foi no caminho que Davi venceu. Diga eu, no caminho, vou vencer. Você crê nisso? Diga amém, vai. E aplauda o Senhor. Deus, essa noite, faz com que você no caminho se fortaleça, porque nada e ninguém vai te aprisionar, porque tudo aquilo que estava sobre você, ou tudo aquilo que foi lançado sobre você, nessa noite se torna chão duro, chão seguro, para que você saia desse fundo do poço. Se você quer, diga amém mais uma vez, vai.